Você falou que o importante é a reforma agrária. Então qual é a resposta em cima disso? 22 anos de esquerda, a gente não teve uma reforma agrária. E além disso, desses dados que a gente trouxe aqui, são mais de 400 mil títulos de terra do governo Bolsonaro contra 98 mil títulos de terra do governo Lula. Então não tem embasamento nenhum falar que o governo Lula está jogando pela reforma agrária, que o MST defende uma reforma agrária. Não tem fundamento, não tem como defender. Omissão, né? Omissão. A reforma agrária é pauta do PT desde 80, né? Quando o PT foi fundado, depois em 89 com as primeiras eleições abertas de sufrágio universal direto. E por que não aconteceu? E a reforma agrária sempre foi pauta. Só que, o que me parece? Que o Lula falava muito de reforma agrária em 89, depois em 94, depois em 98 e perdia as eleições, porque a sociedade, especialmente a classe média, via aquilo com certo receio, né? Enxergava aquilo com certo receio, com certo radicalismo. E aí, em 2002, ele foi eleito presidente da República, tendo um grande industrial, quase bilionário, José Alencar, como vice, e vestindo terno Armani, fazendo a barba, fazendo uma série de modificações. Porque a reforma agrária no Brasil ainda é um tabu muito grande. As pessoas, inclusive de falta de consciência de classe, as pessoas acham que o Lula é um módulo rural, então, não, as pessoas... a reforma nele. Terno, barba... As pessoas acham... Pedalinho, sítio, triplex... Não, se tivesse esse negócio do título, um monte de problema em Atibaia já não... Vocês sabem que... Vocês sabem que... propriedade é complicado. E aí vocês sabem que sempre foi mal recebida pela classe média e pela sociedade brasileira o tema da reforma agrária, mas é importante. E a gente não vai mexer no seu pequeno assentamento ou no seu pequeno sítio. A reforma agrária trata-se de grandes latifúndios, de grandes propriedades rurais, e não de você que tem um pequeno sítio, uma pequena fazenda, até mesmo. Aí também de quem na maioria das vezes trabalhou para pagar para ter isso. Mas é bom de deixar isso claro. Sim, então a pessoa trabalhou, a pessoa ganhou dinheiro e a pessoa comprou. Não é um vagabundo que tá botando barraca invadindo a terra dos outros. Não é assim, mas existem essas pessoas. Deixa eu te dar uma informação do mundo real. Você fez uma descrição que na teoria é correta, mas na prática não é assim que funciona. O que a gente assistiu nesses 22 anos de esquerda no poder? Grande volume, uma grande parte deste volume de assentamentos que foram feitos no Brasil, eles foram feitos num acordo entre o proprietário rural e os governos. E as desapropriações que foram feitas, na maioria desses casos, foram desapropriações negociadas com o proprietário. Os governos dos estados e o governo federal, ao longo desses anos, escolheram as propriedades que eles queriam em comum acordo, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos. Ou seja, essa história de que a gente pegou grandes latifúndios e fez uma coisa justa para a sociedade não corresponde à realidade. Foi um acordo entre a esquerda e vários proprietários, muitos dos quais, inclusive, são petistas, tá? Gente que ganhou dinheiro vendendo a propriedade para o governo federal poder fazer o assentamento. Ou seja, até na hora do assentamento do INCRA, os caras faziam esquema, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque isso aconteceu demais. Indenizações superfaturadas, casos absurdos, e a esmagadora maioria de agricultura de grandes volumes, de grandes áreas, até para você poder ter equipamentos, poder ter escala para poder ter equipamentos de ponta. Aonde que entram as propriedades pequenas? As propriedades pequenas servem para você ter produção de hortifruti granjeiro. Agora, carne, arroz, feijão, soja, são grandes propriedades, com grandes equipamentos, com colheitadeira, com irrigação, com tratores caríssimos. Não tem cabimento você querer que um produtor rural de um módulo de um assentamento do INCRA, coisa que o valha, vá querer concorrer no agro com grandes propriedades, não vai concorrer nunca. Uma parte dos assentados não tem vocação para o agro. Eles arregimentam o pessoal nas favelas, nas cidades e levam para o campo para fazer invasão. Tanto que você vê muitos caras não sabem nem pegar nem chá.